Fala pessoal, meu nome é Ricardo Santos, estamos iniciando aqui essa primeira edição do podcast Impreconte Insider. O Impreconte Insider é uma comunidade originada a partir da RENACONSO, que é a Rede Nacional de Contabilidade Consultiva. E nós estamos nesse início de projeto e hoje, para iniciar essa conversa, nós estamos com um membro da comunidade que vai falar sobre sua trajetória, sua perspectiva, sua visão de mercado. E com certeza será um momento de muito aprendizado para você também, que é contador, que quer empreender na contabilidade, para você que é empresário de outro segmento, aprender também um pouco mais sobre como os contadores consultivos estão atuando, beleza? Então nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial e querida, a Mariana. Ela é da Conta 1 Contabilidade. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Ricardo. Isso aí. Mariana, conta um pouco sobre você, como foi que você entrou na contabilidade e como foi que você entendeu que deveria fundar a Conta 1 Contabilidade? A minha história é um pouco engraçada, né? Porque começou com algo completamente oposto, né, da contabilidade, quando eu decidi dar um start. Eu comecei estudando relações internacionais, queria ser diplomata, estudava aqui na Unijorge, em Salvador, e ao mesmo tempo queria fazer também dança. Fazia dança na UFBA, que era algo que era paixão, que era hobby, né? Era hobby. Mas aí eu comecei a perceber que eu tinha que ser mais objetiva, né? Cheguei no meio do curso já de Relações Internacionais e percebi que eu precisava realmente pôr a mão na massa para trabalhar. E aí o grande influenciador para mim foi meu pai. Eu falei, meu pai, eu quero um trabalho que me dê dinheiro. Eu quero trabalhar com algo que me dê satisfação. E meu pai, auditor fiscal na época, ele disse assim, minha filha, eu nunca quis influenciar, mas minha paixão era que você fosse contadora. Oh, que legal. Né? E uma profissão que até a minha época era bastante masculina, né? Mas eu senti na contabilidade esse trabalho objetivo que eu buscava de pôr a mão na massa e ver resultado. Então, a contabilidade para mim foi esse divisor de águas, onde eu via a minha mão de obra sendo transformada em resultados. Então, assim, foi aí que eu decidi, aos meus 19 anos, cursar Ciências Contábeis. Voltei para a minha cidade de origem, né, em Feira de Santana, e lá eu cursei o curso de Ciências Contábeis com muito louvor, né? Eu sentia muita satisfação nos estudos de contabilidade, fui monitora também durante boa parte do curso, já saí de lá indo para a sala de aula também, atualmente ainda sou professora universitária, né? Estou buscando aí também o doutorado, que eu tenho uma paixão enorme por estudar, e a contabilidade para mim, ela me dá esse norte, né? Ela me dá várias possibilidades de estudar e de ser uma profissional cada vez melhor. A gente já se conhece há um pouquinho de tempo já, mas essa história eu nunca tinha escutado, né? Eu tô aqui, eu tô vendo que nesses bate-papos eu vou também conhecer mais ainda as pessoas. Sim. Como o seu pai, ele te orientou a fazer contabilidade? Como foi sua reação, Mariana? A minha reação é que eu ia ser uma profissional a qual meu pai admirava. Meu pai, para mim, sempre foi um exemplo, né, de profissional. Até hoje ainda ele é espelho para mim. Meu pai até hoje está na sala de aula com 72 anos. Caramba! Né? E meu pai e minha mãe sempre foram exemplos para mim, assim, em termos de determinação profissional. Eu tenho exemplos, né, de doutores e mestres dentro de casa, onde estudar para mim sempre foi a forma de crescer. E na contabilidade, quando a gente para de estudar, a gente não cresce. Eu percebi isso durante todas essas modificações que vieram acontecendo desde a pandemia, em que a gente teve que se reinventar, agora com a reforma tributária. Então, a contabilidade me coloca em movimento o tempo todo, né? E eu não tenho vergonha de falar que eu escolhi uma profissão que foi influenciada pelo meu pai. Porque é uma pessoa que, para mim, é referência, sim. Que bom. Né, e que deu certo para a minha vida. Né? Então eu acho que isso é muito admirável. E quando você começa a cursar contabilidade, em algum momento do curso você sentiu que não era para você, pensou em desistir, ou entrou e agora é contabilidade mesmo? Pior que não. Eu me questionava, quando eu fazia relações internacionais, que eu não tinha paixão. Sem brincadeira nenhuma, eu ia para a final quase todo semestre em relações internacionais. Em contabilidade era 9 e 10 em todas as matérias, né? E eu sentia prazer, eu virava madrugada fechando balanço na faculdade. E para mim aquilo ali, os cálculos de estatística, de métodos
quantitativo, simulação de estoque, simulação de Monte Carlo, aquilo ali para mim encantava. E o que mais encantava ainda é que aquilo era real, era palpável. Palpável. Né? Verdade. Tá. E aí você estudou, tal, se formou, como é que foi seu ingresso no mercado de trabalho? Você foi empreender imediatamente ou você foi para o mercado, trabalhou para algumas pessoas? Eu comecei já a estagiar desde o primeiro semestre, né? Em um escritório de contabilidade. Estagiei em 2 escritórios durante a minha graduação toda. E já no estágio eu já tinha a prática, né? Eu sei que a gente sabe que o exercício da profissão ela precisa ser após a gente ter um registro, mas eu tive colegas, né? E meu ex-chefe, né? Meu último chefe, ele foi o principal incentivador de que eu empreendesse. Eu tive 3 chefes, na verdade, era um escritório de uma família muito querida, onde o fundador, né? Ele disse, vá, que eu lhe dou todo o suporte que você precisa. Legal. E foi assim até o último dia em que eu disse que iria seguir sozinha, né? E foi um chororô, né? Porque a gente cria laços ali, mas são referências para mim também de como conduzir o trabalho. São pessoas que me ensinaram que a contabilidade ela não é só números, ela é principalmente humana. A gente cuida não só de empresas, mas também de pessoas. Principalmente, eu acho. Principalmente, Mari. Principalmente pessoas. Por trás de todo o negócio, a gente carrega uma história. E geralmente a história de uma família, né? Ninguém empreende para si. Ninguém empreende sozinho. Geralmente a gente empreende por um propósito, porque a gente quer dar condições melhores de vida para os nossos filhos, né? Para nossa esposa, para o nosso marido. E a gente tem esse principal papel, que é conseguir dar o suporte para aquele empresário, para galgar, né, horizontes muito maiores. Exatamente. É muito legal essa fala, porque as pessoas que não conhecem contabilidade, elas acham que contabilidade, primeiro, que é ciência exata, acham que é só número, na verdade não é. Nosso curso, ele é mais... Ele já é da ciência humana, e inclusive, acho que entender de ser humano é mais nosso papel, inclusive, do que entender de números, né? Sim. Mari, e aí depois que você meio que criou asas e falou pro seu ex-chefe que não precisava mais, que ia tocar sozinha? Sim. Como foi sua trajetória, sua dificuldade, seu início? Sim. Tá, vai me contando aí com riqueza de detalhes para tirar mais perguntas aqui interessantes. Eu iniciei com uma clínica de fisioterapia, que era fisioterapia, fonoaudiologia, do lucro presumido. Então eu nunca tive medo de não vou começar com Simples Nacional porque é mais fácil. Eu comecei com uma empresa do lucro presumido, que tinha folha de pagamento, tinha tudo, e eu fazia tudo sozinha, né? Concomitantemente, eu também já estava na sala de aula, eu já me formei com uma pós-graduação em andamento, né? E aí eu já estava na sala de aula também. Isso me ajudou também a ganhar bastante visibilidade de mercado, a sala de aula. Isso gera uma autoridade, né? Para as pessoas e principalmente para os alunos, né? Em que vão dizer que você é uma referência, sim, né? Ali no segmento. Tenho hoje funcionários que foram meus alunos, outros que já estão formados, também seguindo uma carreira similar à minha. E isso para mim, é bastante confortante, né? Saber que a gente toca na vida de alguém de diversas formas. Seja para o cliente, seja para os funcionários, para a nossa família. E eu vejo que hoje o empreendedorismo contábil, ele permite muito isso. Com certeza. Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, quando eu tinha meus 25 anos, mais ou menos, eu terminei, eu estava grávida, né, já do meu filho, que hoje tem 8 anos. Meus professores foram professores do mestrado de Desenvolvimento Regional e Urbano. Me perguntaram por que alguém da contabilidade aqui. E eu decidi levar a contabilidade para a minha dissertação final. De que forma? Como ciência social aplicada. Não tem porquê a gente estudar algo que gera impacto no patrimônio público e privado e não perceber o resultado disso na sociedade. Verdade. Né? Através da DVA, através das declarações públicas também, das políticas públicas, como é destinado o recurso. Então a contabilidade ela está em tudo e foi isso que me motivou, né? Essa questão dos estudos também na área de ciência social. Eu sei que muita gente que vai acompanhar esse vídeo, vai assistir esse vídeo, está começando a carreira pensando em empreender
e vai estar se perguntando, nossa, o primeiro cliente dela já pegou lucro presumido. E a gente sabe que tem aquela insegurança, muita gente que nunca trabalhou, tem essa insegurança. O que você diria para esses contadores que querem empreender, que estão inseguros com o primeiro cliente? O que é que você recomendaria de conselho para eles, né? Para eles adotarem? O principal conselho que eu dou é ter humildade, de pedir ajuda, né? Eu até hoje, né, em mais de 15 anos trabalhando na área, eu peço ajuda ao Ricardo, ao João, a várias pessoas. A gente não pode, né, que muitos profissionais de diversas áreas, às vezes acham que porque tem um diploma, que já tem a plena capacidade de atuar. Eu vejo isso nos alunos que se formam, né, que muitos saem dali verdes, né? E o principal foco é você aprender, estudar. A parte prática, você contar com a ajuda das pessoas, dos amigos que você tem. E a humildade, para mim, é o principal, né? É você realmente baixar a cabeça e reconhecer, eu não sei isso aqui, eu preciso de ajuda. Fulano, como é que faz isso aqui? Ou me dê um norte para poder saber onde buscar, né? Pelo que eu estou percebendo, Mariana, o que te ajudou muito foi essa sua postura de uma excelente aluna, de ter aproveitado muito a faculdade pelo que você está contando. Então, você foi um excelente aluno, parece que você não teve dificuldade nenhuma de fazer uma empresa de lucro presumido. Você tinha passado por um estágio, coisa que hoje muita gente que está empreendendo não passa ou nunca passou, fica no mercado porque não teve estágio, não conseguiu estágio, e aí não tem experiência suficiente para entender minimamente como é que faz ali a rotina de uma clínica. Não foi seu problema esse. Eu vejo que você teve uma base teórica, uma bagagem acadêmica muito boa. Sim. Não é isso? Sim, eu tive realmente, de fato, até hoje eu encontro esses professores, foi o que também me ajudou a ir para a sala de aula no primeiro momento. Eu fui para uma entrevista e a primeira coisa que eu encontrei lá foi um ex-professor. Não, eu sei que é uma aluna de excelência. E a questão da dificuldade que eu vejo realmente está em a gente despertar para que a gente precisa sair de uma zona de conforto. É estudar até de madrugada, é abrir mão, né? Eu sempre abri mão de estar em festas, de estar em locais, né, que tirassem o meu foco. Uhum. Então, eu trabalhava um período e fazia parte do meu trabalho e chegava nos outros setores. Gente, vocês querem ajuda aqui? Eu chegava, eu era aquela funcionária curiosa de tudo. Então, acabou que essa minha inquietação, né? Você me vê às vezes assim, calma, mas eu sou muito inquieta por dentro. Eu estou o tempo todo procurando algo para aprender, para estudar. Uhum. Para mim, a dificuldade é justamente uma questão de disciplina, que às vezes algumas pessoas não têm, né? Mas a questão dos estágios é importante, mas você está, por exemplo, numa comunidade como a nossa, né, a Impreconte Insider, também é essencial para você estar no meio de pessoas que possam lhe dar um suporte. Com certeza. Então, eu vejo que as dificuldades elas são superadas quando a gente decide realmente ter disciplina para poder chegar a um objetivo, né, ser obstinado naquilo que você quer. Perfeito. Mari, aí veio essa primeira clínica, e essa clínica veio por qual canal? Por indicação? Como é? Conta um pouquinho, né? Sim. Você vai entender como é que faz a captação de clientes. Sim. Essa clínica, ela veio de onde meus pais faziam fisioterapia. Olha, que legal. Eu também fazia, e aí a dona era amiga, e aí a gente foi criando uma intimidade, e depois a segunda empresa foi também de um amigo, que às vezes está esperando ali, né, você começar a empreender para poder lhe dar a ficha. Gente, é uma coisa que às vezes a gente não acredita, mas tem muitas pessoas ali, às vezes, só esperando a gente dizer, eu tô aqui para te ajudar, né? E às vezes a gente acha que não. E foi assim que aconteceu. Eu percebi nessa sensibilidade do contato com as pessoas, de que elas precisavam de mim, né? Eu vejo que a gente também tem que saber munir-se do nosso diferencial enquanto pessoa. E isso é o que conecta a gente com os empresários. Uhum. Porque, volto a dizer, atrás de uma empresa existe uma pessoa.
E aquela pessoa, ela vai contratar você por uma conexão que você estabeleceu. Seja em eventos, seja nos locais onde você frequenta, seja aquele professor que te indica, seja aquele amigo de um amigo. Então, assim, é a gente gerar conexões, né? A conexão, ela é importante, é por isso que eu digo que o sol nasce para todos. Há mercado contábil para todo mundo. Porque cada cliente ele vai se conectar com você de alguma forma. O cliente que se conecta comigo, não necessariamente ele vai conseguir se conectar com o Ricardo. Certo. E vice-versa. Então, estabelecer conexões, network, né, que a gente chama, é o mais importante. Certo. E aí você começou a pegar ali os clientes, que eu sempre digo, pessoal, é o cliente mais fácil, né? É aquela fruta ali no pé de goiaba, pé de manga, a gente estica a mão e pega, está ao nosso alcance. Sim. São os amigos, é a família. E como você bem falou, Mariana, se você não está apostando em você, como é que um amigo vai apostar também? Se você não acredita, não deu o primeiro passo, como é que um amigo vai dizer, toma aqui minha empresa? Como é que o familiar vai dizer, toma minha empresa, se você não tem iniciativa? Sim. Então, muito importante. E aí, de lá, você fundou, eu quero saber mais sobre essa fundação. Sim. Já tinha nome, que nome era, qual era o propósito seu na época? Se no decorrer do tempo as coisas mudaram, sua percepção de empreender mudou, sua rota mudou, conta um pouco sobre esse panorama mesmo da sua visão como empreendedora. Engraçado que meu CNPJ eu abri 1 ano depois que eu entrei na faculdade. Então eu já estava decidida, eu abri um MEI. Falei, não, na época podia, né? Podia, Podia ter MEI como contador. Isso. E aí eu abri meu MEI lá em 2010. Eu falei, vou deixar aqui, porque se eu precisar tirar uma nota para algum cliente, alguma coisa, eu tenho como, né, ter um respaldo. E eu brinco que eu era empreendedora desde pequenininha, né? Que na época da escola, eu lembro que eu fazia umas mini revistinhas. Antigamente as revistas vinham no fundo a publicidade de outras revistas, né? Eu recortava, fazia mini revistinhas e vendia na escola. Depois comecei fazendo bolo, comecei fazendo brigadeiro e eu vendia na escola. E aí saí, fui para a faculdade. Eu comecei também na parte de construção de trabalhos, né? Não me orgulho disso, mas a gente sabe que acontece de, por exemplo, você ter mais facilidade. Eu tinha muita facilidade na produção de artigos científicos. E como eu tinha monitoria, né, eu te ajudo a fazer o artigo, vamos aqui que a gente consegue, né, construir algo legal. E já tinha minha empresa também de assessoria, de consultoria, que era um MEI, mas era um início, né? Claro. E aí eu sempre tive essa coisa de ser muito desenrolada, né, para as minhas coisas e para ganhar meu dinheirinho. A gente pensa que empreender é só botar o dinheiro no bolso, né? Mas a gente tem algumas questões que a gente vai chegar mais lá na frente sobre a questão do empreendedorismo. Mas eu abri meu MEI lá em 2010 e decidi empreender dessa forma, né? Fazendo serviços extras, aí eu tinha o apoio do meu chefe. Quando depois eu decidi sair, né, do escritório que eu trabalhava e decidi colocar, né, minha logo. Sim. Comecei a me anunciar, comecei a... Como era o nome? Quer falar um pouco sobre o nome? O primeiro nome era as siglas do meu nome, era MBM. Aí eu achava que não soava muito legal, né? Não tinha uma sonoridade muito boa. Depois parti para Mariana Boaventura mesmo. E aí, pouco tempo depois, eu me casei, né? E veio a Roma Contabilidade, que era a junção do nome dos dois, né? Mas eu já tinha fundado antes o escritório, ele se formou contador, né, meu ex-marido, depois, e a gente decidiu empreender. Ele acabou que ele sentiu que não era muito o nicho dele, ele foi para outra área e eu continuei com o escritório. E ficou muito conhecido como Roma, né, na cidade de Feira de Santana, o meu escritório, durante um bom tempo. Só que eu decidi que eu tinha que colocar a minha identidade, né, no meu empreendimento. E isso veio já lá desde as primeiras mentorias com o Ricardo, quando a gente fez as primeiras mentorias, em que eu pensei, puxa, eu preciso registrar um nome, e como é que eu faço? Né? Mas eu ainda sou pequenininha e tal, e fui deixando de ser Roma e passando a ser Mariana Conta 1.
Para mim era muito original, né? Para mim era muito óbvio. Ficou perfeito. E original. Eu falei, por que não? Né? Algo que para mim na infância era piada, mas agora para mim é a minha identidade, né? É Mariana Contaum, que carrega esse jeito de menina que eu tenho um pouco, mas também a seriedade, né, do escritório. E a gente vem crescendo bastante ao longo dos últimos 5 anos, né? Eu tenho 15 anos aí de empreendimento, mas a gente tem um período que a gente fica ali na incubadorazinha, né? E que, na verdade, a gente cresce quando a gente decide se arriscar. Verdade. E aí fui e falei, não, vou pegar um aluno aqui para ser meu estagiário, peguei mais outro e fui indo. E aí a gente foi crescendo quando eu vi que eu estava realmente tomando corpo de empresária. Eu decidi colocar um nome que desse característica ao meu escritório, que carregasse, né, a minha identidade. E foi aí que veio, já saiu a questão do registro de marca. Legal. E a gente já está aí já há mais ou menos 2 anos com o nome de Contaum Contabilidade, mas crescendo de uma forma mais exponencial a partir do momento em que eu decidi me ousar, né? Decidi trazer a minha identidade. Você sentiu, no momento que você decidiu ousar, os resultados também começaram a ver, né? Sim. E aí, hoje, qual é o tipo assim de perfil de empresário que você tem ajudado? Tem um segmento específico? Ou você atende a vários segmentos? Como é a metodologia de trabalho da Contaum Contabilidade? Pronto. O fato de eu ter começado com a primeira empresa no lucro presumido, isso até hoje carrega uma característica do meu escritório, é que 90% do meu público é lucro real e lucro presumido. Na contramão do mercado, que geralmente, Simples Nacional. Eu conheço, Mariana, um escritório que tem mais de 150 clientes e não tem um no lucro presumido e real. Sim. Eu já falei com colegas meus dessa situação. Falei, cara, é inadmissível. Eu aposto com você que na sua carteira tem um cliente que deveria ser lucro real e você não colocou. Sim. Mas parabéns, porque a gente sabe que esse estoque real presumido houve uma análise, houve um estudo, né? Sim. Hoje, para mim, a contabilidade é vista no lucro real. Sim. Aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade, as análises de números só são possíveis no lucro real. Por mais que a gente saiba que existem vários empecilhos no trato com o cliente com relação às informações, né? Nós trabalhamos com prestação de informações. Certeza. Que são fornecidas para a gente. Mas é através do lucro real em que eu já tive clientes que fecharam as portas porque perceberam quando migrou do Simples Nacional para o real que ele estava tendo um prejuízo. E eu disse, é difícil falar isso, mas é de fato, sua empresa vem dando prejuízo. O empresário, ele coloca uma empresa para dar lucro. Certeza. E no Simples Nacional, muitas vezes, o lucro é mascarado em impostos. O grande problema também do Simples Nacional é que ele tende a gerar mais sonegação de impostos, porque existe uma falsa sensação de que eu sou menos fiscalizado. Né? E a gente sabe hoje que os órgãos eles já estão tendo fiscalizadores específicos para as empresas do Simples Nacional. E pelo contrário, né, no Simples Nacional a gente não consegue justificar boa parte da operação da empresa. E que no lucro real não. Né? Então, primeiramente, a gente tem esse público, né, de empresas do presumido e do real. Geralmente as de serviço estão lá no lucro presumido. E no lucro real a gente tem empresas já com um porte maior, principalmente empresas que trabalham com a margem de lucro muito pequena. Né? Como, por exemplo, a gente tem lá clientes do agro, que tem um volume muito grande na venda de soja, de milho, de grãos beneficiados, de adubo. Clientes também que nós temos bastante, que são supermercados, padarias e açougues, que tem um volume grande, mas a margem de lucro é pequena. Né? Ela é disfarçada também ali, às vezes, no achismo do mercado. Vou botar 30%, 40% porque é o que o mercado aplica. Mas, muitas vezes, o lucro, de fato, não é aquele. O cliente compra do lucro presumido ou do Simples Nacional, não utiliza determinados benefícios ali na negociação, que aí no lucro real eu consigo fazer esse estudo tributário melhor. Né? No Simples Nacional,
o governo diz para a gente que é um benefício, mas é um benefício apenas de você se organizar e pagar tudo numa guia só, né? Mas que, de fato, muitas vezes acaba onerando mais ali a parte do INSS patronal no Simples, a parte do INSS, do ISS, do ICMS, que são os principais impostos ali, que pesam mais no Simples Nacional, que no lucro real a gente vai ali conseguir fazer um trabalho melhor. Por exemplo, hoje eu tenho empresas lá do ramo de sucata, que tem benefício fiscal por trabalhar no lucro real. Recentemente caiu, né, no STF, passou a ser tributado sucata, e aí a gente precisou fazer alguns ajustes nas operações, mas tinha um benefício fiscal. Quem aproveitou na época, né, conseguiu bastante redução de carga tributária, e aí agora já tem que caminhar de uma forma diferente, né? Isso também a gente tem que ver como é que vai ficar a partir de 2027, né? Na reforma tributária vai mudar um pouquinho essa questão aí dos tributos, porque vai deixar de existir alguns tributos. Mas eu digo que as empresas que estão no lucro real serão as que vão menos sentir a reforma tributária, porque elas já trabalham com esse regime de análise de operações, de compra, venda, o trato com o fornecedor, o trato com o cliente. E o desafio, na verdade, para quem quer trabalhar com lucro real, é da educação do cliente. Esse é um trabalho que nós, enquanto consultivos, temos que fazer. É prover a educação para o cliente. Verdade. Né? E alertar ele que, se de fato ele não se organizar, não se educar como empresário, e não só como comerciante, que às vezes se confunde isso aí, a tendência é que, com a reforma tributária, essas empresas sintam uma grande diferença no seu caixa, né? Então, essa educação a gente precisa fazer desde a base da abertura da empresa até o momento em que ela decide fazer grandes investimentos, né? E isso a gente aprende na contabilidade, que a gente acaba deixando de lado quando a gente passa a ser apenas um cumpridor de obrigações acessórias, né? Isso. Já aconteceu, assim, por exemplo, de um cliente chegar no Simples Nacional e você perceber que era outro regime e, de repente, ele observar que ele perdeu muito dinheiro e começar a recuperar ou de repente, trazer um resultado muito melhor para ele ficar contente com isso? Um case seu, assim, de mudança de regime. Se você puder contar. Supermercado. Sim. Supermercado é o principal nicho que a gente percebe maiores ganhos em termos tributários e de caixa para o cliente. Eu tenho um cliente de uma cidadezinha menor, mas que é o maior mercado da cidadezinha do interior aqui, em que ele estava no Simples Nacional, quando migrou para o lucro presumido. Ele ainda continuou tendo algumas práticas como se fosse simples, né? Trabalhando ali com um regime de cumulatividade de impostos. Passou para o lucro real quando chegou lá no escritório. Eu falei, não dá para você trabalhar porque você está perdendo dinheiro. A gente levantou, só desse cliente, mais de R$600 mil de impostos recuperados, fora a economia mensal de quase 40 mil todo mês. Sabe o que foi que eu disse a ele? É hora de você trocar a sua Relux. É aí que você não estava vendo, né? Onde é que estava indo o seu dinheiro, você não estava conseguindo crescer, você estava achando que estava economizando, sonegando, né? E de fato você estava perdendo dinheiro estando no Simples Nacional. Verdade. Muitas vezes não precisa sonegar, né, para ter resultado. Sim. Acho que o empresário mal orientado, ele vai para essa tendência de ter que fazer algo errado se expondo, Sim. Né? Sendo que tem estratégias legais, tributárias, práticas lícitas para ter economia tributária, né, Mari? Sim. Recentemente eu tive um caso de uma cliente do agro, né, como um dos segmentos que a gente atende lá, principalmente, supermercado e agro. Ela estava operando com milho, né, e trabalhando no lucro presumido. Ela fez uma movimentação de 47 milhões de venda, 25 milhões de compra, tudo via Pix na conta. Não tirou uma nota fiscal. Caramba. O problema é que ela veio da contabilidade dela anterior, né, que não fez um estudo devido tributário, que não sabia que o milho poderia ter um benefício de isenção no lucro real.
Uhum. E aí eu conseguiria, né, inclusive fazendo o desenquadramento dela do presumido para o lucro real, conseguiria inclusive justificar essa operação dela, que foi lá. Claro que ela vai ter que pagar algo, né, por ter omitido aí a obrigação acessória da nota fiscal eletrônica, mas são pequenas coisas que, se você botar num montante desse, né, de 45 milhões movimentados em um ano, isso dá uma economia tributária absurda. Absurda, verdade, Mari. Às vezes a gente volta um pouquinho, paga ali um pouco de multa de juros por não ter recolhido, não ter feito uma nota fiscal, Sim. Né? Faz uma denúncia espontânea de alguma coisa e sai ileso, né? Sim. E é uma economia impressionante. Sim. Show de bola. Mari, fala também um pouquinho sobre essa sua motivação em se aperfeiçoar, aprender mais. Como foi que você se conectou com o movimento do Impreconte? Como me conheceu? Aí agora é o nosso momento agora, essa parte final. O Impreconte entrou na minha vida tem alguns anos, né? Eu passei uns 2 anos, assim, namorando a ideia de ir, né? 2 anos, Mari? Uns 2 anos namorando a ideia de ir. Agora eu tô sabendo que você estava ali só analisando. Teve pandemia no meio do caminho. Depois de sair, acho que foi o meu primeiro Impreconte, foi em 2023. 23. No Hotel Mercury. Foi no Hotel Mercury. Foi um evento, assim, que engrandeceu meus olhos. Não no sentido de que, nossa, que evento grande, mas sim no sentido de, uau, como eu sou grande. Isso. Né? Então, o Impreconte, ele abriu os meus olhos justamente nesse mesmo movimento que eu trouxe de busca da minha identidade, né? De me arriscar um pouco mais. Claro que a gente pondera algumas coisas quando a gente se trata de empreendedorismo solo, né? Eu não tenho sociedade, sou eu à frente ali de uma equipe, de uma empresa, e o Impreconte para mim foi o divisor de águas em como eu me enxergo. E eu chamo muitos meus amigos para poder participar, todo mundo que eu puder, eu chamo. A gente venha, fala até com o Ricardo, você conhece fulano que não veio ainda? Não é apenas um evento para vender algo ou uma ideia, é principalmente criar uma força de empresários, né? É da gente conseguir enxergar que, assim como o cliente da gente está andando de Hilux, a gente também pode. Com certeza. Né? Assim como o cliente da gente está investindo no mercado imobiliário, a gente também pode. Porque nós somos empresários. E isso às vezes demora de cair a ficha porque a gente é muito técnico, né? E quando a gente começa a se perceber como empresário, a gente começa inclusive a não aceitar algumas coisas, né? E a ponderar outras coisas. Isso aqui eu acho que dá para fazer. Aí você veio 23, 24, 25 e decidiu entrar na comunidade ainda. Na comunidade. Foi lançado, né? O que é que você tá achando? O que é que você tá... Sim. Porque assim, para alguém vai dizer, poxa, 3 vezes no mesmo evento. Parece que você veio pro mesmo evento, mas não é. Só é o nome do evento que é o mesmo, né? São outras edições, na verdade. Sim. E agora na comunidade. O que é que você está sentindo na comunidade em relação a desenvolvimento? Se puder falar um pouco. Sim, na comunidade o sentimento que eu tenho, vão me perdoar os demais, é que quem está fora não é tão bom quanto a gente. É verdade. Eu também sei. Para assim, quem está na comunidade são as referências de mercado, porque eu conheci pessoas incríveis na comunidade que para mim hoje são as referências que eu tenho e os outros são só os outros. Né? Depois do Impreconte, depois da comunidade, esse é o sentimento que eu tenho. Show de bola. É isso aí. Gente, nós estamos entrevistando Mariana Boaventura, é Boaventura, não, né? Pelo amor de Deus. É Boaventura. Da Conta 1 Contabilidade, tá? É membro também da comunidade Impreconte Insider. Você conhece já há uns 4 anos, mais ou menos. E sempre que a gente pode estar estamos juntos conversando. Eu sei que é uma grande profissional, atuante na cidade dela, é a referência no segmento que ela atua. Tá? Então, esse podcast com certeza vai agregar muito para vocês aí. Mariana, dá um conselho para o empresário, aqui antes da gente ir embora. Um conselho para o empresário, como é que ele deve se preparar para os próximos anos, essa mudança de cenário tributário, né? Faz um contexto geral disso, para a gente encerrar. Primeiro, o empresário, aquele que a gente atende, né? Se agarre no seu contador. Faz o seguinte, dá um recado para aquela câmera aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui? Essa aqui.
O primeiro recado vai para o empresário, aquele cliente que a gente atende. Se agarre no seu contador. Esse período de transição vai ser um divisor de águas na sua vida. E o empresário contábil, ele é a principal ferramenta para a sua empresa conseguir passar por esse período de transição. A reforma tributária ela vai trazer vários desafios, porque a gente estava acostumado a trabalhar de uma forma, mas a gente vai voltar para as nossas bases, que são as análises consultivas que a gente faz através das informações contábeis. E o outro recado que vai para os empresários contábeis é: estudem, se atualizem e estejam junto de pessoas que estão buscando o mesmo diferencial que você. Pessoas que estão também ali com o mesmo objetivo, e a nossa comunidade é esse local. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Mari. Muito feliz por esse episódio, tá? Com certeza o pessoal vai assistir, o pessoal vai tirar vários insights aqui. E eu espero ver você que está assistindo também assistir os próximos episódios. Tá bom, então? Obrigado, Mari. Obrigada, Ricardo.